palavra, ela é praticamente o elemento mais poderoso que o ser humano pode conhecer, que o ser humano produz na sua própria boca, que é a palavra. Ela é praticamente o elemento mais poderoso que existe também. As pessoas podem não saber disso, mas quando a gente fala algo, seja para abençoar ou para amaldiçoar, aquilo pode acontecer pela nossa palavra. A palavra tem esse poder, flui esse poder. O poder de trazer algo positivo ou algo negativo, de atrair coisa boa ou atrair coisa ruim. Atrair coisa mal, o mal ou o bem. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz isso. Lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Olha só, a palavra de Deus em si fala: a morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, a nossa palavra pode não parecer, mas ela pode atrair ou coisa boa ou coisa ruim. Ou a vida ou a morte. Ou a bênção ou a maldição. Então quando a gente vai falar algo, talvez a gente acabe falando algo totalmente ruim, mas a gente fala às vezes até aquilo, até mesmo falando por falar, por alguma emoção de raiva. Às vezes numa emoção de raiva a pessoa acaba falando um monte de coisa que não deveria. Um monte de coisa negativa a pessoa acaba falando. Ou seja, quando ela fala algo que contém maldição nas palavras, ela vai atrair daquele fruto, vamos dizer assim. Ela vai atrair aquilo que é mal, aquilo que ela falou que é mal, ela vai atrair aquilo que ela falou. Porque aquilo que ela fala é também atrativo. Ela consegue atrair aquilo pela palavra. Seja ela positiva ou negativa. Seja ela boa ou ruim. Então, por causa da palavra, a gente pode decidir tudo nessa vida. Talvez se a gente fala algo ruim contra uma pessoa, pode acontecer coisa ruim por aquela pessoa. Por quê? Porque a gente usou a palavra negativa. A gente pode falar talvez coisa tipo, eu não vou receber isso. A pessoa já pode fazer tudo com incerteza. Eu não vou fazer isso porque vai dar, com certeza não vai dar certo. Quando a pessoa determina que não vai dar certo, aí não dá certo. Quando a pessoa às vezes pode fazer até mesmo uma oração pedindo para Deus, para que Deus venha fazer alguma coisa para ela que ela pede, mas ela fica com uma incerteza na cabeça, falando, talvez não vai dar certo. Talvez isso que eu pedi não vai acontecer. Ela já fica determinando aquilo negativo. Aquilo que é negativo, ela já determina. Aquilo que ela pede, mas depois ela acaba acreditando que não vai receber, ela não recebe mesmo. Por quê? Porque ela acaba tendo aquela incerteza e fazendo aquilo, atraindo aquilo que ela acabou determinando hoje. Então, se a gente fala algo negativo, a gente acaba atraindo aquilo que é negativo. Porque como a palavra de Deus diz que a morte e a vida estão no poder da língua, a gente pode determinar tudo. Absolutamente tudo que a gente falar, podemos determinar. Hoje pode ser uma determinação do que pode acontecer amanhã. Hoje pode ser uma determinação do que a gente vai fazer contra a nossa vida, contra a nossa família. Se a gente falar algo negativo, a gente vai estar sendo contra tudo aquilo. Contra o nosso lar, contra a nossa vida e tudo mais. Atraindo aquilo que não deveria ser atraído. E a gente vê também que uma grande diferença quando a gente lê a palavra de Deus, que é a própria palavra dele, como a gente já chama, palavra de Deus, que tem pessoas que acabam largando vício, largando, e se libertando daquilo, né? Se libertando do vício, se libertando de pecado, se libertando de tudo aquilo que ela fazia e hoje ela não faz, porque ela acaba lendo a palavra de Deus e obedecendo ela. A palavra de Deus, ela não atrai nada negativo, não. Só atrai aquilo que é bom, positivo. E é por isso que aquela pessoa que lê a palavra, entende ela, compreende a palavra e pratica, obedece, ela atrai só coisas boas. Ela colhe coisas boas da palavra de Deus, que vem da palavra de Deus. Se ela ler a palavra e ela obedecer a palavra, ela não vai atrair coisa ruim. Ela não vai atrair coisas negativas, ela vai atrair aquilo que é bom.
Ela vai atrair aquilo que é totalmente bom. E é por isso que a gente tem que seguir a palavra de Deus principalmente. Tudo em primeiro lugar. Nascer da palavra. Todo dia. Quando a gente fica pelo menos um dia sem ler a palavra de Deus, a gente se enfraquece espiritualmente. Por quê? Porque a nossa força espiritual, ela é fortalecida, a nossa alma se fortalece pela palavra de Deus. Nossa alma não vai ser fortalecida com a palavra de pessoas, não. Com opinião de pessoas da internet que ficam argumentando algo. Não. A nossa alma, a nossa vida espiritual só vai ser fortalecida pela palavra de Deus. Pela palavra do próprio Criador que nossa alma será fortalecida. E claro, né, não basta só ler a palavra, mas devemos obedecer ela, praticar ela. E é por isso que a gente percebe várias diferenças nisso. Como se tem pessoas que largam um vício, largam um pecado por causa disso, por causa que a pessoa obedece a palavra, é o poder que ela tem. É o poder que a palavra de Deus tem. Sabemos muito bem que a palavra, que tudo que Deus ele fala, acontece. Se Deus ele hoje quer fazer algo, se Deus ele deseja fazer aquilo, acontece. Por quê? Porque Deus ele determina tudo. O que ele determina acontece. Pois ele é o criador de todas as coisas. A maior prova que é a nossa palavra, que aliás Deus ele deu essa oportunidade para o ser humano também. Deus ele não só tem o poder da palavra, não só possui para Deus, mas Deus ele também colocou isso para cada um de nós. Tanto que o que a gente determina, a gente acaba fazendo aquilo acontecer. Deus ele deu essa oportunidade, esse poder, essa habilidade para cada ser humano dessa terra. E a gente vê que o universo em si foi formado pela palavra. Lá em Gênesis a gente já vê que a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí ele fala que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí tem uma parte que fala assim, e disse Deus, haja luz. E houve luz. Tudo foi pela palavra. Tudo foi criado pela palavra de Deus. Quando Deus ele determinou que houvesse expansão nos céus, né, tudo mais, ele houve. Quando Deus determinou que houvesse separação entre o mar e a terra, entre as águas e a terra, houve separação. Quando Deus determinou tudo, os peixes, o mar, os animais da terra, as aves dos céus, tudo que Deus determinou, aconteceu e a gente hoje contempla a glória que Ele determinou na natureza, no universo. A gente vê que o Deus ele é tão poderoso que o ser humano ele não conseguiu e também não vai conseguir resolver todos os enigmas que Deus colocou nesse universo inteiro. Tem coisas nesse mundo, tem coisas no universo que o ser humano não vai descobrir nunca. Porque Deus ele colocou um limite para o ser humano saber tal coisa. Deus colocou um limite e tudo aquilo foi pela palavra dele. Eu vi uma pesquisa também que diz que o ser humano, que todo mundo, toda a ciência, só descobriu 20% do mar, do que tem embaixo do mar. Da profundidade do mar, só foi descoberto 20%. Ainda resta o que? 80% que está em oculto. E talvez seja descoberto pouco, mas talvez não seja descoberto tudo. E a gente vê que a glória de Deus é assim. E foi tudo pela palavra. Todo esse poder que a gente vê que existe, as coisas que essa terra habita, foi tudo pela palavra de Deus. Quando Deus determinou lá no início, foi tudo determinado pela palavra dele. E como eu citei, o ser humano também tem essa palavra. O ser humano tem essa palavra também, que se ele falar algo bom, vai acontecer, algo ruim vai acontecer também, se ele determinar. Então a gente percebe isso. Quando uma pessoa usa a palavra com más intenções, ela às vezes não vai atrair o mal para aquilo, por exemplo, que ela determina, mas ela também vai atrair o mal também que ela está determinando. Ela talvez pode fazer mal acontecer ali em tal lugar, mas aquilo vai ser atraído para ela mesma. Para a própria vida dela, ela vai ser totalmente quebrada pela palavra que ela determinou. Pela palavra que ela determinou. Porque toda a nossa palavra tem esse poder. Essa possibilidade.
de fazer coisas assim. Então, o objetivo disso é o quê? Aprenda a controlar as suas palavras. Aprenda a usar a palavra de forma correta e que venha agradar quem? A Deus. Quando uma pessoa conta uma mentira, ela usa a palavra dela para contar uma mentira, ela está agradando ou está desagradando a Deus? Ela está desagradando a Deus. Se uma pessoa usa a palavra dela para cometer, para falar palavrão, para xingar, para criticar, para ser até mesmo pessoas que têm maus olhos, isso também faz parte, mas pode ser um outro assunto. Mas quando ela usa tudo para palavra, para falar palavrão, xingar, tudo mais, ela está desagradando a Deus com aquilo que ela está falando. Ela pode não estar, como muitas pessoas falam assim, falando diretamente para Deus, mas tudo que ela fala aqui, ela vai também resumir a vida espiritual dela. E é por isso que as verdadeiras pessoas que são de Deus, elas não se envolvem com as coisas desse mundo. Se tem um cristão no meio de um monte de incrédulo, que fala palavrão, que comete um monte de pecado, um monte de coisa, aquela única pessoa ali que é de Deus não vai fazer o que eles estão fazendo. Não vai fazer o que eles estão fazendo. Tem até uma pesquisa que fala que pode ter um monte de gente fazendo algo e uma pessoa pode não estar fazendo aquilo, mas fala que pela pressão daquele lugar, aquela pessoa ali, aquela única pessoa vai fazer o que os outros estão fazendo por causa da pressão do que eles estão traindo naquele lugar. Mas se uma pessoa for realmente fiel a Deus, todo mundo ali pode estar fazendo tudo que é errado. Tudo que é errado, tudo que é errado. Ele não vai cometer. Por quê? Porque ele sabe que ele vai estar desagradando a Deus se ele fazer aquilo que os outros estão fazendo. Por isso que ele não vai fazer. Ele não vai fazer por quê? Porque ele sabe que ele está servindo a um Deus que está vendo tudo. Que está vendo tudo. É por isso que um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo de Deus, ele não vai ficar usando suas palavras para coisa negativa. Para amaldiçoar. Para ficar falando palavrão, para xingar e tudo que você pode pensar negativamente. A pessoa ali, o verdadeiro cristão, não vai usar a palavra para isso não. Não vai fazer isso. E é por isso que Deus, ele molda a pessoa. Se antigamente aquela pessoa hoje, antigamente era uma pessoa que totalmente fazia tudo que ela pensava, tudo que ela imaginava, ela fazia, tudo que era pecado, tudo que era errado, ela fazia. Hoje Deus moldou ela, quando ela entregou a vida dela no altar, e Deus vai fazer tudo de novo. Tudo renovado com a pessoa. A vida velha que foi entregue no altar, Deus vai dar uma vida nova. Uma vida que vai ser diferente daquela vida passada que ela tinha antes. E é por isso que nós temos que ser uma pessoa assim. Uma pessoa que venha estar com essa vida velha, colocada sobre o altar, e Deus vai nos dar essa nova vida. Temos que receber essa nova vida. Temos que receber essa nova vida. Você pode ir em qualquer lugar da internet. Por exemplo, é muito possível e obviamente é muito fácil você achar qualquer pessoa falando um monte de coisa que não deveria falar. Xingando, criticando, falando palavrão e tudo isso aí. Usando a palavra ali, tudo nas redes sociais, vai ser muito fácil você achar esse tipo de pessoa. E por quê? Porque aquela pessoa ainda não foi moldada por Deus. Não está controlando, moderando as suas palavras, seu linguajar. Para muitos, né, ver isso, controlar suas palavras, pode parecer algo complicado, algo muito difícil. Realmente é difícil, porque às vezes quando a gente se apega a algo, a gente vai ser difícil largar daquilo. Mas com a ajuda de Deus, a gente vai parar de falar aquilo. Como muitas pessoas antes eram acostumadas a ficar falando gíria, por exemplo, quando elas entregam a vida dela nas mãos de Deus, ela vai acabar esquecendo, ou melhor, vai acabar perdendo, né, o hábito de ficar falando em gíria. Falando aquilo que ela ficava falando, que hoje ela sabe que desagrada a Deus. Que desagrada o Senhor Jesus. Uma vida que ela fazia antes, uma vida que desagradava. O que ela ouvia, hoje ela sabe que não agrada a Deus.
ela para de ouvir aquilo. O que ela ficava vendo, hoje ela sabe que desagrada a Deus, ela para de ver aquilo. Porque hoje ela tem o quê? Uma nova vida. Uma vida nova baseada no Espírito Santo. Porque ela recebeu o Espírito Santo. E não é a mesma pessoa que ela era antes. Teve uma nova vida. E é por isso que você também tem que receber essa nova vida. E não só de palavras que eu estou falando, não, mas uma vida mesmo, para mudar tudo. Para mudar a sua vida, as suas palavras, os seus pensamentos, aquilo que você tem estado em hábito, que desagrada a Deus, para você ter uma nova vida, você vai ter que largar tudo isso. Para você ter essa vida com Deus, você vai ter que largar tudo isso. Uma vida que desagrada a Deus, você tem que colocar tudo isso no altar para ter uma nova vida. E como isso acontece? Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você. Quando a gente tem o recebimento do Espírito Santo, a gente tem uma nova vida. A gente recebe uma nova vida que vem do próprio Senhor Jesus, que Deus nos dá. E aquela vida velha que a gente tinha, a gente coloca sobre o altar. No altar de Deus, a gente coloca nas mãos de Deus, e Deus nos dá a nova vida para nós possuirmos aquela nova vida e vivermos conforme a vontade de Deus. É por isso que sempre eu tenho falado isso. Entra a importância de você receber o Espírito Santo. Para você ter essa vida nova. Para você largar essa vida velha que hoje você tem. Entregar nas mãos de Deus para depois você receber uma nova vida. Uma nova vida com Deus. Que só Ele pode dar essa nova vida. Você tem que colocar tudo isso que é ruim. Tudo isso que é negativo. Tudo isso que tem desagradado a Deus no altar. E você tem que receber essa nova vida para você fazer hoje diferente. Seguir uma vida diferente. Você sabia também que aquilo que a gente faz hoje, que a gente muda, aquilo vai alterar até mesmo a nossa convivência espiritual. E é por isso que quando a pessoa, quando ela está no mundo, se ela morre naquele momento que ela está, ela vai para o inferno. Mas aquela pessoa, ela acaba abandonando os pecados, acaba abandonando aquela vida dela, e ela se converte ao Senhor Jesus, anda nos caminhos dele. O que acaba acontecendo com a vida espiritual dela? Muda também, muda totalmente. Antes ela iria para o inferno se ela morresse, mas hoje, se ela morre no estado que ela está agora, com a vida com Deus, ela vai ser salva. Você vê que até aquilo que a gente faz agora acaba mudando, até mesmo alterando as coisas na nossa vida espiritual. O destino até mesmo da nossa própria alma acaba alterando. Porque a gente tomou uma decisão diferente. A gente teve essa decisão de mudar tudo isso. E hoje a gente tem essa transformação. A gente recebe essa transformação quando a gente faz isso. Então essa é a palavra. Entrega essa vida errada, essa vida velha nas mãos de Deus. Se você querer ter uma nova vida, não quer mais viver essa mesma vida todo dia que você tem vivido, toda hora, você tem que fazer isso. Fazer isso, você vai ver a mudança que Deus irá fazer na sua vida. Então essa é a palavra que você tem que receber na sua vida, no seu coração, para mudar totalmente o destino da sua alma.